capítulo de número 1, versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, irmãos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu queria trazer uma mensagem para a igreja hoje, e eu sempre tento tomar o cuidado para que a gente não fique sempre naquela mesma mensagem repetitiva, né? Aquela mesma mensagem repetitiva. Por quê? A gente precisa ter o entendimento que a palavra de Deus, ela tem uma multiforme graça. Ela trabalha de múltiplas maneiras, de múltiplas formas. Hoje, a gente não tem o costume de pregar por série. Os irmãos já viram pregação por série? Ela é o quê? Um capítulo, né? E aí, a cada culto, conforme for ali a intenção do pregador, a cada versículo, ele prega por partes. Então, por exemplo, às vezes um capítulo dá 40 mensagens. Por quê? Ele prega cada versículo de uma forma, fazendo assim com que a palavra fale sobre todos os assuntos, abrangendo todas as partes da palavra de Deus, né? Dentro da teologia. A nossa não, nós não seguimos uma série, mas eu também tenho que tomar cuidado de não fazer pregações repetitivas. Você imagina que todo o culto vem aqui e fale para os irmãos somente sobre salvação. Todo culto, salvação. Não, a Bíblia fala sobre mais coisas. Fala sobre arrependimento, sobre perdão, sobre pecado, sobre cura, sobre milagre. Fala. Mas eu tenho que tomar esse cuidado. E é o que nós tentamos fazer. O que eu quero falar hoje é sobre a necessidade de se pregar. A necessidade da pregação. Um dia eu ouvi um irmão falando assim: eu não sei por que a gente precisa ter tanto culto. Não era para ter tanto culto. Já era para estarmos aqui fazendo outras coisas, sem vir aos cultos, colocando ali mais ou menos um ativismo religioso, né? Mais envolvimento, mais coisa, mais precisão, mais eventos. Aí ele pegou e falou assim: mas por a gente ser às vezes imaturo, nós precisamos de pregação. E na verdade não é por sermos imaturos, é porque só ouvindo a mensagem é que nós vamos crescer. Amém? Só ouvindo a mensagem da palavra, porque nós temos a necessidade de ouvir pregações, é que nós vamos crescer nessa vida. E eu não estou falando pessoalmente, ou fisicamente, ou financeiramente. Eu estou falando espiritualmente. É somente ouvindo. Porque você vai ouvindo a mensagem e você vai assimilando. Talvez você ouve falar sobre um texto em um dia e no outro você escuta falar mais ou menos o mesmo tema, mas você vai ligando os pontos. Amém? Você vai ligando os pontos e fala: olha, isso tem a ver com aquilo que eu já ouvi. Então existe uma necessidade de se pregar a palavra. Agora, quantos podem pregar? Quantos estão dispostos a pregar? Quando nós começamos a gravar os vídeos, eu lembro que o irmão Alexandre falou assim para mim. A gente estava conversando e eu falei para esse irmão: às vezes eu fico meio assim, né? De gravar, de filmar e tal. E aí a gente conversando, nós chegamos na seguinte conclusão: tem tanta gente postando coisas tão fúteis, né? Que não servem para nada. Por que eu teria vergonha de pregar a palavra? Se é algo que, se não fizer bom para alguém, pelo menos mal não vai fazer, né? Se a pessoa não quiser abrir o coração e ouvir com ouvidos abertos, não vai fazer mal para ela, não vai machucar, não vai agredir, não vai levá-la ao tropeço. Pelo contrário, só tem lucro, só tem vantagem para o reino de Deus, que é o quê? A salvação. A mensagem do evangelho na pregação é levar o povo para a salvação. Paulo, quando ele escreve isso no texto que nós lemos, ele fala: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para que o evangelho é o poder de Deus? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque é no evangelho que nós vemos o quê? A justiça.
sendo feita em favor dos homens. Deus não poderia nos salvar somente porque Ele quer. Não, Ele seria um Deus injusto. Porque aquele que merecia condenação não foi pago a penalidade dele. Então o que Deus fez? Ele colocou Jesus Cristo nesse caminho. Aprove a Deus fazer isso, para que em Jesus Cristo fosse mostrado o quê? A justiça de Deus. Então Deus pune o pecado em quem? Na pessoa de Cristo. E nós, por crermos na pessoa de Cristo e na obra na cruz, somos feitos o quê? Justiça de Deus. Então quando Deus olha para nós, Ele enxerga a justiça feita em Cristo, o pecado que Ele pagou, e nós, pela fé, como diz o texto, o verso 17, de fé em fé, nós vamos tendo a revelação do Evangelho e vamos aprendendo sobre essa justiça. E aí ele resume o verso 17 da seguinte forma: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Nós só teremos direito a uma herança eterna pela fé em Cristo. E ele explica isso. Então ele coloca a questão de se envergonhar de algo que só pode trazer coisas boas. Ele fala, não vou me envergonhar disso, visto que Paulo era o quê? Um romano. E ele escreve para quem? Aos romanos. Né? É assim, eu sei de onde eu vim. É Paulo dizendo, de certa forma. Eu sei o que esse pessoal pensa a respeito de Jesus. Mas agora que ele já teve o seu coração transformado, ele fala, mas eu não vou me envergonhar. Para eles o que eu faço é loucura. Mas a Bíblia também diz, né, que vale ganhar a muitos pela loucura da pregação. Então Paulo ele chega e fala isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus. Quando você entende o poder de Deus, você começa a ver algumas coisas de maneira diferente. A Nova Tradução Viva, a gráfica, né, que fez uma tradução da palavra de Deus, ela coloca assim, ó, pois eu não me envergonho destas boas novas, que é o significado de evangelho, eu não me envergonho destas boas novas sobre Cristo. Por quê? Ele é o poder de Deus em ação, salvando todos os que creem. Primeiro o judeu e também o gentio. Você consegue entender isso? Que o evangelho ele é o poder de Deus em ação, salvando todos os que creem? Quando a gente está no momento do culto, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas. Eu posso olhar aqui e ver os irmãos sentados. Mas só Deus sabe o que está acontecendo em cada coração. Só Deus sabe. O que os irmãos trazem, o que está acontecendo, qual é o nível do quebrantamento, do arrependimento, da dor, do sofrimento. Né? É só Deus sabe discernir isso. É o que Jeremias diz. Quem vai conhecer o que está dentro do coração do homem? Quem que vai esquadrinhar os corações? É nós que sabemos? Não. Somente o Senhor. Só Deus consegue esquadrinhar aonde ninguém pode chegar. E como ele faz isso? E como ele demonstra isso? Na pregação. Na pregação do Evangelho. As boas novas sobre Cristo demonstra e derrama sobre a igreja o poder de Deus em ação. É aqui que nesse momento você começa através da palavra, através da pregação do Evangelho. Ele não fala que o poder de Deus é demonstrado na ciência. Ele não fala que o poder de Deus é demonstrado com palavras persuasivas. Ele não fala que o poder de Deus é demonstrado através de boa oratória. Ele não fala que o poder de Deus é demonstrado somente nas megas igrejas. Ele não fala que o poder de Deus é demonstrado somente quando se existe cura. Não. Ele não fala que o poder de Deus é demonstrado quando a igreja arrecada bem. Ele não fala que o poder de Deus na igreja é demonstrado quando a igreja está cheia. Vocês ouviram isso no texto? Não. Na onde que ele coloca, aonde que ele põe o poder de Deus? Na pregação do Evangelho. Quando Paulo delimita o poder de Deus, de certa forma, assim, você vai ver o poder de Deus quando vocês ouvirem a mensagem do Evangelho. Aí vocês vão ver o poder de Deus.
Porque de outra forma, nós vamos estar usando as armas do mundo para poder encher a igreja, para poder tentar ver o poder de Deus. Então, nós vamos ver o poder de Deus como? Com só pessoas cultas. Quando os irmãos tiverem uma inteligência, um QI avançado, vocês vão ver o poder de Deus. Não, não. O poder de Deus é demonstrado quando há o quê? Restauração, arrependimento e mudança de vida. E você vai ver restauração do espírito humano quando? Na pregação do evangelho. Em nenhum outro lugar, irmão. Não vai ter. Irmão, eu fiz uma cirurgia eu operei a minha cabeça. Eu fui no neurocirurgião, ele operou a minha cabeça e lá ele conseguiu, Júnior, mexer no meu entendimento e hoje eu sou uma nova criatura. É assim? Não. Pode trocar a sua mente. Se você não ouvir a palavra, como diz a Bíblia, né, que nós somos transformados e nós crescemos através da pregação do evangelho, a fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. É assim que nós crescemos. Não é fazendo cirurgia, não é fazendo uma... Como é que as pessoas falam mesmo? Uma lavagem cerebral. Não, que agora nós vamos fazer todo mundo aqui, vai todo mundo falar a mesma língua. Pode falar a mesma língua. Mas o poder de Deus só é demonstrado quando há mudança do lado de dentro. Quando há mudança no interior. Quando há mudança no espírito. Quando há mudança na alma. É aí que nós vemos o poder de Deus. Amém? Então, se não existe mudança, se não existe uma transformação da vida, é porque ainda não estamos vendo o poder de Deus. Quando você vê a igreja em Atos 2, quando você vê a pregação de Pedro, quando você vê a pregação dos apóstolos, o que eu vi? Quando você vê Jesus chamando as pessoas para se converterem ou acreditarem na palavra que ele estava pregando, havia sempre uma mudança brusca de realidade. Né? Havia sempre uma mudança brusca. E você vai ouvir a palavra salvação na Bíblia nos 3 tempos. No passado, no presente e no futuro. Olha a questão da pregação do Evangelho, de sabermos sobre o Evangelho, até onde ela vai. Porque no passado, nós somos salvos do quê? Da penalidade do pecado. A salvação, no nosso passado, no Antigo Testamento também, ela nos salva da penalidade. Qual que é a penalidade do pecado? Aquilo que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo vem, e agora para nós que ouvimos a palavra de Deus e nos convertemos a essa palavra, a esse entendimento, nós começamos a perceber isso aqui, que a nossa penalidade do pecado já foi cumprida, já foi paga. Então, no passado, estamos livres da penalidade do pecado. E no presente? Nós somos salvos do poder do pecado. Hoje não. Hoje você pode ter o quê? O controle sobre o pecado. Você decide, né? Você decide. É duro para nós assumirmos a nossa culpa. É duro, mas a decisão é nossa, né? A decisão é nossa. Nós erramos, nós falhamos. Então hoje, nós somos salvos do poder do pecado. Nós precisamos saber disso. Pecamos por opção. Opção. É opcional. Antes, não. Antes, não. E os viciados, como é que é? Como é que eles param de beber quando quer? Não. Não tem como. Por quê? O pecado o domina. O pecado domina ele. Ele pode falar assim, não, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Independente do vício. É um vício. É algo que já está entranhado na pessoa. Então aquilo tem domínio sobre ela. Ele não consegue desvincular daquilo. Mas nós hoje, aqueles que são salvos por Deus, eles têm o quê? O poder para vencer o pecado. Através do quê? Da ajuda do Espírito Santo. Através da ajuda do Espírito Santo. Deus dá graça. Nós não precisamos cair para depois buscar arrependimento. De certa forma, nós conseguimos em Deus graça para conseguirmos ultrapassar esses limites, esse poder do pecado sobre nós. Amém? Nos fará santos? Não. Mas buscando a santificação. Todos nós estamos nesse processo. Amém? Então, no passado, nós somos salvos da penalidade.
E nós vemos isso no Evangelho. No futuro, nós estamos sendo salvos do poder do pecado sobre nós. E nós vemos isso no Evangelho. E no futuro, nós seremos salvos de cometer qualquer pecado. Não vai ter. Quando formos arrebatados, chegarmos no tempo de glória, nós não vamos ter mais como cometer o pecado. Nós seremos salvos desse momento. Estaremos longe de podermos cometer pecado. Então nós somos salvos em 3 estações diferentes. E isso tudo você aprende aonde? Na pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Você entende isso? Por isso a necessidade de pregar. Por isso a necessidade de nós tomarmos a nossa parte do bastão, né? Que Paulo fala isso para Timóteo. Nós estamos numa corrida. Nós militamos uma guerra. Nós estamos batalhando contra o quê? Contra o mal. E nós temos o antídoto para vencer. Você quer um exemplo? Tirando raras exceções, você consegue recuperar alguém de algum vício? Consegue. Em raras exceções, mas tem. Tem casos de reabilitação que consegue trazer a pessoa sã? Consegue, mas salva? Não. Não tem como. Uma casa de recuperação, trazer alguém, livrar alguém do vício e deixar essa pessoa salva? Não. Consegue tirar do vício. Talvez com trabalho, com um atendimento médico, alguma coisa assim, né? Você já deve conhecer alguém que parou de fumar, que parou de beber, que parou de fazer muitas coisas. Agora, o que é que salva o ser humano? Somente a pregação da palavra. Somente a pregação. A pessoa pode ser liberta, pode parar, pode conseguir se livrar dos vícios, mas entrar no céu, irmão, é só através do arrependimento e da nossa convicção a respeito da palavra de Deus. Do contrário, podemos não ter nenhum vício, mas ainda assim estar condenado. Você crê nisso? Amém? Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos perceber, como diz a Nova Tradução Viva, que ele é o poder de Deus em ação. Em ação. Né? Você vê as pessoas se incomodando através do irmão. Eu usava roupa assim, mas aí eu vindo para o culto, participando dos cultos, eu não consigo mais. Eu me sinto mal. Aqui não aconteceu nada, mas comigo mesmo aqui, não parece que não combina mais a roupa que eu estava usando. Isso é o quê, irmão? Poder de Deus em ação. Ah, irmão, mas a roupa, ela não vai salvar. Mas o que é que traz o convencimento de que talvez a roupa que nós estávamos usando poderia estar escandalizando alguém? Somente o Espírito Santo de Deus. E esse poder, ele manifesta onde? No momento da palavra. Você está aqui ouvindo a palavra, você está sendo o quê? Purificado. Você está ouvindo, você está mudando, você está transformando, você está tirando uma raiz ruim, alguma coisa e tal. E isso vai ser visto aonde? Nos frutos. Amém? Nos frutos, o poder de Deus. Através da pregação do Evangelho. Você começa a transformar a sua vida de dentro para fora. De dentro para fora. Marcos capítulo 8, do verso 38, a Bíblia diz assim, ó: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já tive vergonha de ser crente no começo. Era complicado, né? Porque você fica receoso. Ah lá, né? As piadinhas. Então, você fica meio, de certa forma, eu não sei qual é a palavra a usar, mas inquieto. Você fica meio inquieto, você não sabe se você assume ou não, você não sabe se você dá a cara a tapa ou não. Você começa a procurar alguém que também seja um cristão para te dar meio que um apoio, né? Ah, não, fulano também é crente lá, ó, não dá para ser. Mas, de certa forma, isso não muda por muito. Só vai mudar por muito quando nós estarmos convictos disso. De que ser um cristão não é uma vergonha, é uma honra. Amém? Ser um cristão hoje não é uma vergonha. Eu não lembro quem é. Quem disse isso, mas ele falou assim, nós, nesse mundo,
ainda que morrêssemos sem ver a Cristo, ou se a nossa confiança em Cristo fosse uma mentira, grava isso, nós aqui que estamos aqui, ainda que a nossa fé em Cristo fosse uma mentira, e no final fôssemos condenados, ainda que, porque sabemos que não, seria ainda uma honra para nós sermos chamados de cristão. Amém? Eu não lembro o nome do pregador que disse isso, mas é uma grande verdade. Ainda que pudéssemos estarmos de todo errado, ainda que a Bíblia não fosse a palavra de Deus, que ela fosse errante, né? Mas não, ela é inerrante, não tem falhas. Ainda que no final a gente tomasse um banho de água fria lá de surpresa, ainda assim seria uma honra ser um cristão. Amém, irmãos? Nós precisamos ter isso no coração e não uma vergonha, como muitos têm, muitos tiveram e muitos ainda terão, né, de ser taxado como um cristão. A gente pode ver, né, tem até aquela reflexão da seguinte forma: se você se precisasse te condenar por ser um cristão, haveria prova o suficiente? Alguém já viu isso? Se fosse para te condenar por ser um cristão, será que haveria prova o suficiente contra você? Não, ele é cristão, por quê? Olha ele lá. É nítido que ele é um cristão, tá na cara dele ou dela. Mas nós precisamos entender que para nós hoje, não basta somente crer no nosso coração, no secreto, guardadinho, escondidinho, não. Não. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no escondido, no secreto, na onde que ele fala? Nesta geração adúltera e pecadora. Ele não está falando que é algo secreto. Se envergonhar não é assim, eu sou um cristão, irmão, eu sou crente de verdade. Eu acredito na palavra, eu já mudei minhas coisas, mas assim, quando eu estou no meio do pessoal, aí não. Vem me chamar de pastorzinho, de crente, do que quer que seja. Não, eu já dou um jeito de desconversar, eu não gosto de entrar nesses assuntos. Temos que tomar cuidado para não estarmos caindo em contradição. Do quê? De estar se envergonhando do Senhor em meio a essa geração. Porque eles não têm vergonha, irmão. Tem vergonha de estar lá o casal, né, do mesmo time, de duas pessoas do mesmo time se agarrando no shopping? Isso não tem vergonha. Não tem. Por que teríamos nós vergonha disso? Né? Duas pessoas da mesma espécie. E nós? Quem é que fica constrangido hoje? Nós. E quem é que está errado ainda? Nós. Dá para entender? Não dá. Isso é cristãofobia, né? É cristãofobia. Ué, homofobia serve. Todas as fobias servem. Agora nós não. O errado é nós aqui, pessoas que decidiram por Deus de serem pessoas que têm o seu direito, que pagam seus impostos, que fazem aquilo que diante da lei é o previsto. Aí nós ficamos agora errados. Nós que buscamos seguir a palavra de Deus, as pessoas não querem seguir, o problema já não é nosso. Amém? A nossa função é o quê? Pregar a palavra. Irmão, mas eu não quero. Fica você com o seu Jesus. Amém, irmão. Nós vamos ficar com ele, né? A nossa função como pregador, como crente, como discípulo de Cristo, é semear essa palavra sem a vergonha de ser um disseminador de Cristo. Amém? É isso que nós temos que entender. O vergonhoso não é para nós. O errado não está em nós. Nós não podemos nos envergonhar de fazer o certo. Não podemos nos envergonhar de certa forma, ainda que falhos e pecadores, tentarmos lutar contra aquilo que é uma condenação eterna diante de Deus, que é o pecado, da imoralidade, da sexualidade, de seja lá que nível for, que área for. Se vai contra a nossa fé, irmão, mas se eu me posicionar, eles vão vir contra mim. Que venham, que briguem, que xinguem. Mas o que nós não podemos fazer é, ainda assim, se envergonhar de ser um cristão.
Amém? Se envergonhar, isso não podemos. Por quê? Existe uma condenação para isso. Se nós nos envergonharmos, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Dele quem? Daquele que se envergonhar do Senhor, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, irmãos? Atos capítulo 3, verso 26, você vai ver. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, para abençoar vocês, desviando cada um de vocês dos seus maus caminhos. A pregação que talvez as pessoas gostariam de ouvir é mais ou menos assim. Quando Cristo veio, quando Deus ressuscitou o seu servo, quem era o servo de Deus? Cristo. Quando Deus ressuscitou, foi para quê? Foi para converter o povo do mau caminho, né? Aquele que estava no caminho errado, ele volta ao caminho plano, ele volta ao caminho reto. Quem que fez isso? Cristo. Né? Os profetas profetizaram sobre Cristo, falaram sobre Cristo. Ele veio e trouxe a mensagem do arrependimento. Para quê? Para que a gente voltasse ao plano original da salvação, da família, do ser humano, do homem e da mulher. Foi para isso que Deus ressuscitou Jesus. Agora, que mal que faz isso para a sociedade? Que mal que faz isso para esse mundo? Não faz nenhum mal. Não causa nenhum dano. Não causa. Se eu já vi alguém falar, se sentir em depressão ou entrar em depressão porque ela ouviu a mensagem do Evangelho? Eu nunca ouvi. Eu já vi pessoas ficar em depressão por quê? Porque saíram da igreja? Não. Porque saíram do Evangelho. Porque sair da igreja, nem todo mundo que está dentro da igreja é alguém que confia na palavra e acredita nela. Mas aqueles que saem da igreja e saem do Evangelho principalmente, começam a desenvolver um monte de coisa. Lembra do diácono que eu comentei com vocês? Era uma bênção, irmão, de certa forma, né? Ele saiu da igreja, começou a ansiedade, começou um monte de coisa, começou isso, começou aquilo. Por quê? Se a nossa alma não está tratada pelo poder de Deus, nada poderá tratá-la. Nada. Você pode colocar um paliativo, tomar remédio, se encher de coisas, se encher de química para controlar os hormônios, baixar os estresses. Mas o que pode tratar a alma do ser humano, a não ser aquele que a criou? O que pode dar paz para alguém, se não for aquele que é o príncipe da paz? E aonde que você ouve isso? Na mensagem do Evangelho. Amém? Por isso a necessidade de se pregar. Romanos 2,9, a palavra do Senhor diz: haverá problemas e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Mas, primeiro para o judeu e depois para o grego. Ou seja, haverá problemas, dificuldade, angústia para todo ser humano que pratica o mal. Que mal? Aquilo que está dentro do nosso coração. Quando nós damos ouvidos para isso, e não ouvidos à pregação do Evangelho e à palavra de Deus, haverá para nós o quê? Angústia e problema. Quanto mais entregues ao pecado formos, mais angustiados seremos, mais dificuldade teremos, mais lutas e problemas nós teremos. Mas, quanto mais dermos ouvido à palavra de Deus, ainda que teremos também problema, mas nós teremos o quê? Paz com Deus. Não estaremos angustiados. Ai, meu Deus, que angústia! Pode ter. Mas você sabe que Deus ainda controla tudo. Você não precisa sair correndo, desesperado, aflito, né? Eu vou usar uma droga para poder tampar esse vazio da minha alma. Não. Eu vou fazer alguma coisa para preencher essa tristeza. Não. Porque você sabe que é Deus quem comanda a sua vida. Aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo escreve: porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, que são chamados tanto judeus como gregos. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A palavra, Cristo, a obra da redenção, a igreja, ela é mantida por Cristo. Por Cristo, somente por Ele. Não existe outra palavra a ser pregada para nós que estamos nesse mundo, perecendo por lá de fora, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. Amém? É assim ou não? É assim? Nós
Viemos para o culto, às vezes, só o bagaço. Às vezes nem o bagaço, né? Vem só a casca. Vem só a casca para o culto. Aí chega aqui, o que você ouve? Um hino, aquele negócio espiritual começa a tocar você de alguma forma, você vai se entregando a Deus, você começa a sentir algo diferente, e quando acaba o culto você está bem. Você já está ali com o seu eixo, né, alinhado novamente. Por quê? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Isso não se encontra em qualquer lugar, né? E o pior, aonde deveria ser encontrado, já não está sendo mais. Na própria igreja do Senhor, muitas vezes, nós não ouvimos o poder de Deus. Na própria igreja do Senhor, às vezes nós não estamos mais ouvindo aquilo que pode salvar o ser humano, que é o Evangelho. Ó, irmão, já vi coisas a respeito sobre relacionado a sal, a açúcar, a rosa, a tantas barganhas que está roubando o lugar de quem? Se eu colocar aqui para vocês, irmão, nós vamos passar agora no Vale do Sal. Você consegue ver ou imaginar Jesus fazendo isso? Né? Jesus falou que nós somos o sal da terra. E não que nós tínhamos que passar no sal. É o contrário. Não, irmão, porque agora é uma nova moda. Mas isso transforma o ser humano? Não. Não. Ainda que chova milagres todos os dias, se não está em conformidade com a palavra de Deus, é anátema, é falso, é mentiroso. Por quê? Porque a única coisa e a única palavra a qual devemos dar honra e glória e obedecer é a palavra de Deus. Amém? Somente o que está aqui. Não é tradição, não é coisas secundárias, não são movimentos, somente aquilo que provém da lenha. E aí o Senhor desce o fogo. Quando tiver palavra, enquanto tiver ensinamento, enquanto tiver doutrina, enquanto tiver fundamento, haverá uma edificação sólida dentro da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque é isso que temos que ter em mente. Nós não podemos nos envergonhar disso, até porque, se nós pararmos bem para pensar, seria negligência da nossa parte. Seria negligência. Imagina só que você tem a cura do câncer. Você tem a cura do câncer na sua mão. Imagina, Júnior. Sabrina, você tem a cura. Aí quando chega no último dia, 1 milhão de pessoas morreram de câncer. Um exemplo, né? Morreram de câncer. Mas nós tínhamos a cura. Quem que vai ser cobrado disso? Dessa negligência? Aqueles que não semearam. Aqueles que não falaram, ó, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, a cura do câncer. Top, usa aí. Pode ir passando, pode ir sem custo, pode ir usando. Quanto mais câncer, mais pessoas estiverem aqui, pode ir à vontade. E se nós não fizermos isso, para curar um câncer, por exemplo, nós seremos negligentes, merecedores de castigo. Não é? O que a Bíblia fala? Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Pecado do quê, irmão? De omisso, de omissão. Agora, com o evangelho seria diferente? Não. Não. Eu e você temos a cura em nossas mãos, em nossa igreja, no seu celular, para curar o pior do que o câncer, que é o pecado do ser humano. Você consegue, irmão, pregando para alguém, e se essa pessoa se converter dos seus maus caminhos, e é claro que isso já é uma ação do Espírito Santo, não cabe a nós, mas naquilo que cabe a nós, se você fizer ganhar o irmão, você livrou aquela alma da perdição eterna. Você acredita nisso? Você livrou aquela pessoa da morte eterna, da condenação eterna. E nós vamos nos envergonhar disso? De um tão grande poder? Não podemos. Não podemos. Ainda que pensemos talvez nisso. Mas não podemos nos envergonhar de algo tão grandioso.
de algo tão puro, tão poderoso como esse. Você vê as pessoas se envergonhando da feiura que faz? Minha mãe sempre falava isso. Ela falava assim, ó, fulano acha que é bonito ser feio, né? Fulano acha que é bonito ser feio. E é o que essas pessoas, que o mundo faz, de certa forma, né? É não sei o quê, é estica, é puxa, né? Tem gente que você vê hoje, aparentemente, você fala, mas não é aquela pessoa que a gente já viu na televisão, talvez uns 10, 15 anos atrás, né? Do tanto que puxou. Do tanto que puxou. E eles se apresentam com o maior do orgulho. Já parou nisso? Já pensou nisso? Eles se apresentam nos palcos, na onde vão, né? Como todo orgulhoso, todo bem, todo tranquilo, não tem vergonha nenhuma de fazer aquilo que é errado e que é feio. Por que nós iríamos nos envergonhar de ser, né, de ter uma aparência piedosa, né, de usar uma roupa ajustada, de ter um comportamento sóbrio? A pessoa bebe, vomita na mesa do patrão e tá tudo certo. Aí o crente que tá lá tomando seu guaranazinho, tranquilo, ele pensa o quê? Nossa, como que eu tô careta, né? Prefiro estar careta, limpo, do que alguém, né, sendo a estrela da festa, todo sujo, passando vergonha. Precisamos ter esse comprometimento e entender isso. A Timóteo, Paulo escreve, na segunda epístola, já preso, capítulo 1, verso 8, ele fala assim, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado. Quem que é o encarcerado? Paulo. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Além de não se envergonhar, né, que já era algo que para nós já seria, não, tô bem, ele fala, você não é só não se envergonhar, você participa dele também. Não é só falar assim, não, eu não tenho vergonha não. Mas, além de não ter vergonha, tem que ir lá e entregar o panfleto. Né? O panfleto do crente, aqui, irmão, ó, Deus te abençoe, que você possa ser impactado com essa palavra, em nome de Jesus. É isso. É despertar, é ir para frente, é não ter trava. E aí eu fui procurar no original. O original machuca, irmão. A palavra se envergonhar, no grego, é epichonomai. Epichonomai. Que significa desonra. Presta atenção, desonra. Refere-se a ser desonrado, trazendo uma vergonha adequada que corresponde ao erro de identificar, entre parênteses, alinhar, erroneamente com algo. Basicamente seria assim, Paulo escrevendo aos Romanos, não devemos, eu não me envergonho, eu não sinto desonra, eu não sinto constrangimento, eu não tenho vergonha de me identificar com a mensagem do Evangelho. Deu para entender? Como vai muito além do que somente não sentir uma leve vergonha de carregar a Bíblia? Não. É assim, de nenhuma forma eu sinto constrangimento de ser um cristão. Olha a profundidade disso. É totalmente diferente do que somente ler, não se envergonha do Evangelho. Não. É não ter nada que trave dentro de nós para dizer que somos crentes, ou cristão, ou de Cristo, ou da igreja, ou de qualquer coisa do tipo. É isso que Ele quer. É isso que Deus quer de nós. Que não tenhamos trava, que não venhamos a sentir que isso seria vergonhoso para nós. Pelo contrário, é olhar e falar, que grande alegria e que grande prazer para nós é ter Cristo como nosso Senhor e saber que Ele nos escolheu para estar aqui hoje. É uma alegria, é uma honra e não uma desonra. E por que nós nos envergonharíamos de algo tão grandioso? O Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus e ninguém é capaz de resistir ao seu poder. Ele é o único capaz de salvar o pecador, o único. Não existe salvação
e nem esperança fora do Evangelho. O que existe fora do Evangelho são o quê? Paliativos. Paliativos. Coisas que vai melhorar aqui, vai estragar ali, vai piorar lá e vai causar um dano maior. No Evangelho, não. Nós tratamos a semente, aquilo que está dentro do coração. É Deus quem faz essa obra, amém? É Deus quem consegue invadir o nosso coração. O Evangelho é Deus amando o pecador. Grava isso. É o justo perdoando o culpado. É a porta do céu se escancarando para o perdido. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecado. Essa é a mensagem. Agora, você imagina que tristeza dá em nós quando você envia a mensagem para alguém, a pessoa visualiza e não responde. A gente fica triste, não fica? Nossa, fulano não deu nem um joinha, né? Para demonstrar uma consideração. A gente não fica triste? Você imagina que agora nós fazemos esse papel de enviar a mensagem? Nós fazemos esse papel. Nós somos, de certa forma, o WhatsApp de Deus, né? Que comunica através de nós uma mensagem para alguém. Estou falando isso só para dar um entendimento maior. Amém, irmãos? Nós somos os cooperadores de Cristo para quê? Para a obra do ministério. Não o ministério remanescente fiel, ministério de Deus, de reconciliação do ser humano. Ele usa quem? A nós. É a nós quem Deus usa. É a nós quem Deus espera que proclamemos essa mensagem sem desonra, sem vergonha, sem trava, sem ter algo que nos desalinhe com ela dentro do nosso coração, né? Usar da palavra sem desconfiar dela. Precisamos ser assim. Precisamos ter isso em mente. E isso é o Evangelho. Ele mostra que a salvação não é pelas nossas obras. E não é o merecimento humano, é totalmente graça divina. É totalmente graça divina porque estamos aqui. Por causa do Senhor, né? Não é alcançada como prêmio, mas recebida como presente. Não é o que fazemos para Deus, é o que Ele fez por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem a ver conosco, não vem de nós, vem do Senhor. E para simbolizar bem o que acontece hoje, dentro das igrejas, em muitas plataformas, em muitos meios de comunicação, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele falou assim, sobre a evangelização. A evangelização, ela é um mendigo dizendo a outro aonde ele pode encontrar pão. Somos nós, né, que achamos o pão da vida, que é o Senhor Jesus. E quando evangelizamos e pregamos o Evangelho e falamos de Cristo, nós estamos fazendo com que outro mendigo com fome também encontre pão. Amém? E por isso a necessidade de falarmos e pregarmos. É compartilhar as boas novas do Salvador com pessoas que precisam ouvir a sua voz. Mas é comum sentirmos o quê? Despreparo. Talvez você já pensou por isso, né? Como é que eu vou falar de Jesus? Vai que ela faz uma pergunta ao contrário, eu não vou saber responder. O normal é você se sentir despreparado. O que não é normal é sentir vergonha. Não é isso? Irmão, estou sentindo-me despreparado para fazer tal coisa. Isso é normal. Até hoje, né? A gente fica ainda meio com algumas situações meio... Será que eu estou pronto? Mas vai sem estar pronto mesmo, irmão. Você não pode sentir a vergonha. Desprezo. Não dar crédito. Vai e faz. Dá a primeira, né? Você dá a primeira, depois você segura na raça. Mas o Senhor vai te honrar. Amém? O Senhor te honra. Fale dele. Abra sua boca, que o Senhor te dará a vitória. O que nós não podemos é ter vergonha disso. O mesmo Spurgeon também uma vez disse, praticamente de forma profética, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Vem novinha. Já viram esse culto? É essa cara que eu fiz também, primeira vez que eu vi. Culto do vem novinha. É sério, é isso mesmo. Vem novinha. Era um culto, não sei para quem, mas era um culto.
Que tipo de demônio que estava lá, só Deus sabe. Vem novinha, culto de tanta coisa, irmão. E de onde que tem o poder de Deus nisso? Né? Fumaça, bebida, eventos que se dizem cristãos, com bebida, com bagunça, sem decência, sem ordem, sem a palavra. Como diz Spurgeon, não passa de qual que é a palavra que ele usou? Palhaços entretendo os bodes. Né? Eu tenho que vir aqui, stand-up. Você usar uma metáfora, uma coisa para ilustrar a pregação, é normal. É normal, para dar entendimento. O que não pode é você fazer do momento da palavra de Deus um stand-up. Um culto, algo ali, somente as pessoas rirem. Ah, irmão, mas ele fala a verdade e tal, brincando. Tudo bem. Mas era dessa forma que Jesus pregava? Com stand-up? Nada contra o stand-up, mas não na hora do culto. Nada contra você rir, ser feliz, mas não somente na hora que deveria ser demonstrado o poder de Deus, você tira. Você tira. Porque o poder de Deus é demonstrado através da pregação do Evangelho, que você vai ver as coisas acontecerem. Não com bagunça, não com coisas secundárias. Você vem para o culto, você arruma, se prepara, traz sua família, às vezes vem de longe. Aí você vem para o culto aqui, não, que hoje eu quero ver mudança de vida. Aí na hora da palavra, entra aqui alguém e começa a contar coisas só para você dar risada. Lembra da irmã que ficou falando do cachorro que fugiu lá na praia? Na hora da palavra. Na hora, eu quero saber de cachorro que fugiu, irmão. Na hora da palavra, não quero saber de cachorro que fugiu. Eu quero saber do meu Cristo. Nós precisamos saber do nosso Senhor. É isso que precisamos saber. É isso que vai mudar. Que diferença fez na minha vida saber do cachorro dela que fugiu? Nenhuma. Que bom que achou. Mas eu precisava saber? Não. Vai mudar alguma coisa no sentido do curso da minha vida? Não. O que vai mudar? A mensagem do Evangelho. É isso que muda. Você imagina que eu chegasse aquele dia na igreja injuriado. Aquele dia, Júnior, que você vem para a igreja e fala assim, se Deus não falar comigo hoje, eu vou embora e eu vou me matar na ponte. Sabe esse dia? Talvez vocês cheguem nesse dia ainda. Deus livre vocês de que não. Mas, você imagina se aquele fosse o meu dia. Aí a pessoa pega o momento da palavra, onde ia ser, irmão Alexandre, o poder de Deus. Aí começa. O meu cachorro, ele fugiu lá em Ilhabela. Que tristeza, né, irmão? O cachorro fugiu em Ilhabela, né? Nossa, queria ver fugir, rodar no Paraíba. Aí eu ficaria triste. Né? Nossa, coitadinho do cachorro, morreu no Paraíba. Agora, o cachorro fugiu em Ilhabela. Ai, que tristeza. O que ia mudar? Eu ia ficar melancólico porque o cachorro fugiu e depois ia me matar junto. Por quê? Porque não houve algo que tocasse dentro do meu coração, que só viria pela pregação fiel da palavra de Deus. Aí sim, olha, irmão, você que está aí ouvindo, você está aqui hoje, está triste, está sofrendo, Deus pode aliviar o seu sofrimento hoje. Deus vem para esse culto e participa no momento da pregação para te dar certeza, né? Que ainda que esse mundo vá de mal a pior, no final você tem salvação. No final você vai receber a sua coroa. Você está sendo fiel, você está buscando, você tem se comprometido com o reino de Deus e Deus tem visto isso. Move lá dentro do ser humano, ele sabe que ele não está sozinho. Agora, infelizmente, o que temos são palhaços entretendo os bodes e não pastores cuidando das ovelhas. Um outro teólogo, A.W. Tozer, ele diz: os púlpitos modernos precisam de mais profetas e menos palhaços. O culto não deve ser preparado para que você, né, fique rindo ou se sinta emocionalmente bem.
Não. Pelo contrário, se nós estamos errados, o culto deve nos fazer chorar. O Paul Washer, ele diz assim, não devemos levar o evangelismo daquela frase, né? Sorria, Jesus te ama. Deveríamos pregar assim, chore, porque Deus está cansado de tanto pecado. Olha que diferença. Você está errado, você está pecando, aí alguém vem e entrega para você assim um panfleto e fala, sorria, Jesus te ama. Ô, irmão, o sofrimento passa na hora. Não é? O sofrimento passa na hora, eu achando que eu estava errado, mas Jesus me ama. Então, amém, glória a Deus por isso. Mas a verdade é que não é. Não é. Se estamos errados, nós devemos chorar, porque Deus já se cansou. Cansou entre aspas, Deus não se cansa. De tanto pecado. De tanto pecado. E nós temos que tomar cuidado para que a nossa mensagem e a mensagem da igreja não se limite somente a fazer com que as pessoas se sintam bem. Não. Lembra que eu falei para vocês de uma situação onde a pessoa queria fazer um casamento totalmente fora da palavra de Deus? Ela não voltou mais para a igreja. E aí a gente sabe, né, umas revelações diretas do alto, que ela disse que vem para a igreja feliz e vai embora triste. Mas não era comigo que ela ficou triste. Foi porque ela não ia poder continuar no erro. E a minha função era somente alertá-la. Com todo zelo, receio, né, cortar o fio certo para que não houvesse uma explosão. Mas eu tinha que falar, irmã, você não pode casar. Você está errada, ele também. Né? Não tem condição. A Bíblia não dá amparo para casar novamente na sua condição. A gente vem para a igreja bem e volta triste. É melhor ficar triste hoje, repensar no que fez e mudar de vida, do que ficar feliz aqui e passar o resto da vida onde? No fogo, né? Queimando. Então, é preferível que a nossa tristeza seja momentânea, mas que resulte em mudança e uma salvação eterna, do que ficar feliz aqui por um curto período de tempo, que o Salmo 90 de Moisés vai dizer que não passa de 70, que passar é canseiro e enfado, e a eternidade? Lago de fogo? Não. Vamos sofrer aqui, irmãos. Talvez na pregação ela te machuque, te bata, te faça sofrer e chorar, mas o Senhor é quem passa o bálsamo, é Ele quem nos dá aquele alívio das dores. Por quê? Porque é o Senhor quem é o dono dessa obra. Amém? Para finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Você pode pensar assim, irmão, mas eu prego porque eu quero, né? Eu prego porque eu quero. E agora falando de mim mesmo. Às vezes não, tá? Fique bem ciente disso, que às vezes eu não prego porque eu quero, não. Eu prego porque eu sou obrigado mesmo. Às vezes eu queria sentar aí, né? E ouvir a palavra. Às vezes ver o Mateus aí, prega pra gente. Mas às vezes não. No dia como hoje, era um dia desse. Pela correria, pela situação. Porém, nem nisso eu posso me gloriar com vocês. Olha que sacanagem. Né, meu irmão Alexandre? Poder chegar aqui e falar, irmão, vocês deem valor no pastor de vocês. Né? Agradeça a Deus porque eu tô aqui. Olha o desdobramento que eu tenho que fazer para vir aqui trazer a mensagem. Paulo fala assim, ó. Porque se não anuncio o evangelho, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Olha que sinuca, né? O homem tá ali. Talvez você poderia pensar assim, não, eu prego se eu quero. Não, você não prega o que você quer, se você quiser. É imposto para você pregar. Para mim, né? Para os cristãos, para os discípulos, nós temos essa configuração de pregação de fábrica. De fábrica vem isso. Então nós temos que entender que se nós anunciamos o evangelho, não é porque somente quando queremos ou não. Se nós anunciamos, como Paulo escreve para Timóteo, se eu não me engano, tem que ser em tempo e fora de tempo. Isso não significa ser importuno, ser chato, mas saber a hora de entrar com a boa palavra. E isso serve não só para mim, mas para toda a igreja. Não é imposto só para mim, para todos nós. Para todos nós. Então não temos que ficar naquela situação, né, irmão? Mas eu só vou pregar o dia que eu estiver bem.
Só vou pregar o dia que as coisas estiverem tranquilas, o dia que eu puder almoçar, tirar meu cochilo da tarde, depois eu venho para o culto, com a barriguinha cheia, com a mente... Aí eu prego. É assim? Não. Porque me é imposta essa obrigação. E ainda falo, e ai de mim se eu não fizer. Né? E ai de mim. Ai, Senhor, a vida tá tão difícil, eu não vou pregar mais não. Ai de nós, irmão, de pensar isso. E a gente pensa, né? Mas ai de nós. Vamos levar umas lapadas do Senhor aí. Mas o que eu quero trazer para a igreja nessa noite? É somente de pregar? Não. Além de pregar, é não se envergonhar de pregar. Ah, irmão, mas eu prego errado. Mas eu prego feio. Irmãos, se vocês ouvissem a primeira pregação que eu fiz, e eu não estou nem dizendo que essa tá boa, né? Se vocês ouvissem a primeira, eu brinco que Deus achou tão ruim que no final ele me mandou para Roraima por 2 meses de castigo, que eu preguei na quinta, no domingo eu fui escalado para ir, né, aprender algumas coisas lá em Roraima, de punição. Por quê? É brincadeira, né? Mas era muito ruim, não tinha nexo, não tinha sentido, né? Mas com o tempo, você vai aprimorando. Mas o que nós não podemos fazer? Ah, não, eu prego ruim, irmão, prego feio, eu falo errado, né? Minha língua é presa, não importa. A Bíblia diz que Deus usou pessoas gagas, colocou alguém para ajudar. A Bíblia diz que de pessoas que tinham lábios impuros, e Deus purificou os lábios. A Bíblia fala tanta coisa a respeito de quem vai levar a mensagem. Mas é importante isso? Não. O mensageiro nunca vai ser importante. O importante é a mensagem. Amém, irmãos? O importante é o que você carrega, que é de valor inestimável. Em nome de Jesus. Fique de pé, meus irmãos. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra, por aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite. E eu peço a você